Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 2º, Lei de Adoração. Estamos no item Sacrifícios e hoje serão as questões 670, 671, 672 e 673. As respostas são grandes, mas a gente já falou bastante sobre sacrifícios no vídeo de ontem. Então, se você chegou aqui pela primeira vez nas Gotas de Espiritismo, o ideal é você dar uma olhadinha no vídeo de ontem primeiro, antes de completar esse. Claro que lá tem desde a questão número 1. Já estamos começando agora a questão 670. Já estamos indo no capítulo 3º da Lei da Adoração. A gente vai passar para a Lei do Trabalho, né? Que é o capítulo, livro terceiro, capítulo 3º, nós vamos começar. Ou seja, tem muito material nos anteriores, né? Nos vídeos anteriores, mas especificamente sobre sacrifícios, seria interessante você dar uma olhadinha no de ontem, tá bom? Vamos lá, compartilhe esse vídeo, comente, curta. Quanto mais comentários, mais curtidas, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook acabam recomendando, é a palavra que eu queria, recomendando esse vídeo para outras pessoas. O Espiritismo pode cair na mão de quem está ávido por essa informação. E você só tem que apertar um botão, não te custa nada, tá bom? Vamos lá. 670. Os sacrifícios humanos realizados com uma intenção piedosa poderiam algumas vezes ter agradado a Deus? Os sacrifícios humanos realizados com uma intenção piedosa poderiam algumas vezes ter agradado a Deus? Resposta: não, nunca. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, deviam acreditar que praticavam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus só leva em conta o pensamento e não o fato. Os homens, ao evoluírem, deviam reconhecer seu erro e desaprovar esses sacrifícios que não estavam de acordo com as ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam até então revestidos pelo véu material. Porém, através do livre arbítrio, poderiam fazer um exame de sua origem e finalidade, e muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, mas não deixavam de realizá-lo para satisfazer suas paixões. Aqui, nesse caso do sacrifício, como em tudo que a gente faz, o que vale é a intenção, claro, aquilo que vai no nosso coração. Mas o que chama atenção nessa resposta para nós pensarmos, além de tudo que a gente já viu no vídeo anterior, e agora com essa resposta, é a ideia que nós temos de que precisamos fazer certas coisas, porque senão, né? Sabe essa frase que acompanha? Senão, né? Eu sou espírita, mas eu vou batizar o meu filho, porque senão, né? Eu sou espírita, mas eu vou visitar o cemitério no dia de finados, porque senão, né? Eu sou espírita, mas eu acompanho meu marido na missa, porque senão, né? Ou minha esposa na missa, porque senão, né? Esse tipo de situação precisa ser resolvida. Eu não posso simplesmente fazer para satisfazer, fazer alguma coisa que eu já sei que não é certo, que eu já sei que eu não preciso, que eu já sei que não há necessidade, só porque senão, né? Para satisfazer as paixões, para não dar trabalho, para não ter briga, para não ter discussão, para não ter cara feia, para não ter isso, para não ter aquilo. Eu faço parte da reunião mediúnica, mas uma vez por ano eu tenho que faltar da reunião mediúnica porque é férias, e aí meu marido ou minha esposa planeja as férias, e aí eu tenho que faltar uma ou duas reuniões no ano. Então os espíritos já têm que saber disso. Como assim? Sabe? São coisas assim meio estranhas que a gente ouve no meio espírita e que não fazem sentido, é só para satisfazer as paixões, né? Porque se há um amor de verdade no relacionamento, há um negócio chamado respeito. Eu não professo a fé espírita, minha esposa professa a fé espírita, eu respeito a minha esposa, portanto,
respeito às suas obrigações também, que ela assumiu voluntariamente, não com o centro, mas com o plano espiritual, de trabalhar, por exemplo, numa reunião mediúnica. Porque o socorro às pessoas não pode ter férias. Não faz sentido isso. É igual o trabalho assistencial em centro espírita que para 2 meses, para as férias de final de ano. Como assim? Que foi o primeiro questionamento que eu fiz quando eu assumi a presidência do Centro Espírita Allan Kardec. Falou, o trabalho de vocês, que vocês fazem aqui assistencial aos sábados, qual é a função dele? A gente entrega comida para eles e roupa ou alguma coisa que apareça aqui, a gente entrega para eles. Tá, quantas pessoas são assistidas? A gente não sabe, porque depende da quantidade de pessoas que vêm. Mas peraí, não tem um cadastro, não tem um controle, não tem uma visita para ver se não são aproveitadores, se são... Porque os aproveitadores tiram de quem realmente precisa, não é esse o ponto, né? O ponto de serem aproveitadores, e sim de faltar para quem realmente precisa. Então não tem uma visita de assistente social, não tem um acompanhamento, um cadastro. A gente sabe que as pessoas vão no outro centro espírita lá embaixo, são assistidos lá, que era no núcleo assistencial, e subiam, né, sentido Allan Kardec, e paravam no Kardec e eram assistidos de novo. Não tem problema assistir 2 vezes, não é esse o ponto. O ponto é que se você dá 2 vezes para alguém que está de má fé fazendo essa situação, alguém que não teve nenhuma pode ficar sem. Então o controle é muito importante. Se você atendeu a todos aqueles que necessitam e ainda sobrou para você repetir para alguém, ótimo. O problema é faltar alguém, né? Então esse é o ponto. E aí, não sei. Não tenho essa informação. Mas quando que volta? Era o final do ano, eu tinha acabado de assumir a presidência do centro. Falei, e o trabalho então já tem sábado? Esse sábado é o último. Depois nós vamos parar, isso era dezembro, depois nós vamos parar até fevereiro, até o final de fevereiro. Eu falei, ué, mas trabalho assistencial para de férias? E o que essas famílias vão fazer no final de janeiro, final de dezembro, janeiro inteiro e praticamente todo o fevereiro? Eles se viram, eles não precisam dessa ajuda aqui. Bom, vocês não precisam dessa ajuda aqui, o que vocês estão fazendo? Sabe, a coisa só ia ficando cada vez pior. Mas pera lá, ajudar as pessoas não é para eu tirar foto e colocar em rede social e falar, nossa, como é bom, né? Olha, Mestre Jesus, estamos ajudando, como se Jesus fosse amigo do Facebook, precisasse marcar ele, para ele ver que está sendo feito, né? São coisas assim que eu não consigo entender. E isso foi em 99. Desde aquela época eu já não entendo isso, né? E aí suspendi o trabalho até que se fizesse uma organização um pouco melhor e que ficasse definitivamente funcionando de forma específica e atendendo as pessoas, dando o sacrifício de si mesmo e não fazendo o outro ter sacrifício. Não para satisfazer só a minha vaidade, mas satisfazer a necessidade do outro. Essa era a função daquele trabalho. Então, né, mas não deixavam muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, mas não deixavam de realizá-lo para satisfazer suas paixões. Isso é um sacrifício como em todas as situações. 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas, o sentimento que leva povos fanáticos a exterminar o máximo que puderem daqueles que não partilham de suas crenças, com o objetivo de agradar a Deus, não teriam a mesma origem daqueles que no passado provocavam os sacrifícios dos seus semelhantes? Resposta: são impelidos por maus espíritos e, guerreando contra seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que diz que se deve amar o próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou melhor, todos os povos, adoram um mesmo Deus, independente do nome que usem. Por que fazer uma guerra de exterminação só porque uma religião é diferente ou porque ainda não atingiu o progresso dos povos esclarecidos? Os povos são desculpáveis por não acreditarem na palavra daquele que foi animado pelo Espírito de Deus
e enviado por ele, sobretudo quando não viram e não testemunharam seus atos. E como querem que eles acreditem nessa palavra de paz, quando vós ides levá-las a eles com a espada em punho? Eles devem esclarecer-se, e nós temos que tentar fazê-los conhecer sua doutrina pela persuasão e a docilidade, e não pela força e pelo sangue. A maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com alguns mortais. Como quereis que estranhos acreditem nas palavras que proferis, quando vossos atos desmentem a doutrina que pregais? A Guerra Santa, por exemplo, a Inquisição, que de santa não tinha nada, era uma situação de tentar levar o nome de Jesus, que é o único ser atribuído título de divindade, porque ele não é Deus, atribuído o título de divindade, que falou de amor, puramente de amor. Você vai e mata o outro porque ele não quer acreditar no cara que é puro amor. Ou você acredita no cara que é puro amor, ou o meu ódio vai te matar. Vai dizimar famílias inteiras. É uma tolice gigantesca que não se impõe a ninguém uma doutrina de amor, como é de Jesus, através da espada, e sim através da doçura, da docilidade, através da paz, da tranquilidade, enfim, do exemplo. Assim como todas as coisas. Assim como todas as coisas, no nosso dia a dia. Ah, Fábio, meu marido não tem jeito, ele não acredita no espiritismo, ele não vai atrás, ou minha esposa, enfim, não vai comigo de jeito nenhum. Tá, o único espírita que ele conhece de perto é você. O único espírita que ele conhece de perto é você. E se ele não respeita a religião, a sua religião, ele não te respeita. Ou ela não te respeita. Então já tem um problema estrutural no casamento aí. Não só a diferença religiosa ou de crença religiosa. Há um problema sério estrutural no casamento por conta da falta de respeito à opinião e escolha do outro. Então, reveja essa situação. O problema não é a religião que está atrapalhando o seu casamento, e sim a falta de respeito que existe com você e, consequentemente, com as suas escolhas e com aquilo que você acredita. É diferente a situação. 672. A oferenda de frutos da terra feita a Deus tinha aos seus olhos mais mérito que o sacrifício de animais? Resposta. Já vos respondi ao dizer que Deus julgava a intenção e que o fato tinha pouca importância para ele. Evidentemente, era mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra em vez do sangue de vítimas. Como já vos dissemos e repetimos sempre, a prece feita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que pudesseis fazer-lhe. Torno a dizer que a intenção é tudo, o fato é nada. Autoexplicativa. 673. Não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm nem o essencial? Ao invés de queimar, ao invés de matar animal e oferecer o sangue, etc., etc., dá para alguém que tem fome? Nesse caso, o sacrifício de animais realizado com um objetivo útil não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada e só era proveitoso a quem não precisava de nada? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Resposta. Deus sempre abençoa os que fazem o bem. Ajudar os pobres e os aflitos é o melhor meio de honrar a Deus. Isso não quer dizer que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para invocá-lo em vossas orações. Mas há muito dinheiro que poderia ser empregado de maneira mais útil do que o é. Deus ama a simplicidade em todas as coisas. O homem que se prende ao exterior e não ao coração é um espírito de visão estreita. Julgai vós mesmos se Deus deve importar-se mais com a forma do que com o fundo. Olha, seria muito meritório se você tiver como na época de Jesus, por exemplo, que você entrava no templo e levava lá, imolava-se um cordeiro, enfim, quem não tinha dinheiro comprava uma pomba e matava a pomba, etc, etc. Tanto que Jesus ficou meio
chateado com os vendilhões do templo e com a mercantilização das bênçãos divinas, vamos dizer assim. O que ele fez? Expulsou o pessoal de lá, mais com palavras e com austeridade do que como está colocado nos evangelhos, a gente sabe disso. Porém, no entanto, contudo, todavia, a gente ainda continua fazendo isso. Mas tem uma frase de Jesus que é muito importante, que ele diz assim: se ao levardes a oferta ao altar e se lembrar que tendes algo, vou falar com as minhas palavras, né? Se você for levar uma oferenda ao altar e você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferenda ali, vai, se reconcilia com teu irmão primeiro e depois vem e oferece o sacrifício, oferece, enfim, a oferenda para Deus. Isso é mais importante. O ser humano é mais importante. O ser humano é mais importante. Vamos atender às necessidades daquele que tem. Vamos nos importar, vamos preocupar-nos com os outros. É esse o ponto. O ponto não é fazer um sacrifício para Deus exterior, e sim o sacrifício do próprio orgulho, o sacrifício do egoísmo. O sacrifício do egoísmo é o melhor e maior sacrifício que se pode fazer a Deus. Sacrificar o nosso egoísmo. Como que eu sacrifico o meu egoísmo? Fazendo algo por alguém que não pode retribuir para mim. Fazendo o bem e sendo importante e gastando o meu tempo, vou trocar a palavra, utilizando o meu tempo com alguém que não seja eu ou alguém da minha família. Isso é o sacrifício do egoísmo. E esse sim é meritório aos olhos de Deus. Opa, esse sim. Que é o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício do nosso egoísmo, orgulho e vaidade. Bom, eu acho que orgulho e egoísmo já são todas as chagas da humanidade, já estão todas aí, mas eu coloco esse orgulho, esse tipo de orgulho à parte para nós tentarmos vencer, que é o mal do século XXI, que é vaidade. Precisamos vencer. E o sacrifício disso, o sacrifício do orgulho, o sacrifício da vaidade, é o sacrifício agradável a Deus. O resto é para os outros verem. O resto é para os outros verem. Não faz muita diferença. Até porque, que me importa que falem, nossa, você viu o Fábio? Meu Deus, nossa, o Fábio faz isso, o Fábio faz aquilo. O que importa de verdade é o que eu estou colocando na mala das minhas boas obras para quando eu chegar no plano espiritual. É isso que vale. E cada vez que eu recebo um aplauso aqui na Terra, é uma boa obra que eu não coloquei na mala. Escolhe onde você quer receber. Colocando na mala para chegar no plano espiritual com ela bem cheia, ou uns aplausozinhos aqui de rede social. Escolhe. Você tem livre-arbítrio. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã vamos entrar na lei do trabalho. Beijo pra você que fica. Tchau.